Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, reunidos, você em casa nos acompanhando, rezando juntos, alimentando-nos juntos dos mistérios que Deus nos reserva, e nós, como discípulos pascais que somos, precisamos sempre acorrer a eles, e por isso que aqui estamos, com disposição, com alegria, com o coração aberto para acolhermos as maravilhas e a bênção de Deus na nossa vida. Nesta semana em que nós adentramos para celebrarmos a oração pela unidade dos cristãos, dirigimos a nossa prece para que a unidade prevaleça entre as diferenças, que aquilo que nos une seja sempre maior e possa assim render os frutos que Deus espera. Mas que a unidade aconteça a partir daquilo que é o elemento sagrado, a sua palavra, os seus mistérios, os seus sinais. Com essa provocação, Paulo hoje dirige uma pergunta aos discípulos. Aliás, nesses últimos dias, a narrativa dos Atos dos Apóstolos tem falado também dos Atos de Paulo, o apóstolo que chegou depois, mas que alcançou a bênção de fazer parte da comunidade dos eleitos. E ele entra em várias cidades, anuncia com muita convicção, recebe também muitas rejeições, mas não desiste. É uma convicção que ele alimenta na fé. Ele é um homem de fé. E por isso assim também quer que os seus interlocutores o sejam. E por isso ele fez essa pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Essa parece ser uma pergunta de segunda categoria, mas não é. Cabe para mim, como discípulo de hoje, cabe para cada um de nós como discípulos, como fiéis, querendo amadurecer a fé. A pergunta que Paulo fez aos discípulos, e é o que deixa entender aos discípulos de João Batista: vós recebestes o Espírito Santo que abraçastes a fé? Quando recebestes a fé? Por que Paulo pergunta isso? Porque ele tem noção de que quando eu abraço a fé, eu entendo que ela tem uma implicância na minha vida. E aqui muito mais do que a pertença a um grupo específico, que era o que o batismo de João Batista fazia, era um batismo para aqueles que abraçavam a comunidade para ter uma afeição maior com a palavra de Deus, para que pudessem fazer uma oração a mais, podemos dizer assim, um jejum a mais, uma dedicação ao próximo a mais. Apenas isso. Era a pertença a um determinado grupo. O batismo de Jesus, e que o autor sagrado faz questão de ressaltar, é um batismo que confere a ação do Espírito Santo, ou seja, tem caráter salvador, amadurece a fé e faz com que ela tenha uma expressão muito viva e concreta na nossa vida. Por isso que Paulo questiona assim: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes aquela fé? Porque se não for uma fé que seja movida pela ação do Espírito Santo, está expresso no Evangelho. Diante da turbulência, da fragilidade, desiste-se. Quando não é uma fé amadurecida e vivificada pela força do Espírito Santo, diante da dor e da provação, vem a desistência. Abandonamos tudo e todos. E é por isso que Jesus questionou os discípulos quando disseram, com muita convicção, logo de momento: agora sabemos, agora conhecemos, porque tu falas claramente, não usa mais sinais, não usa mais aquilo, nem aquele outro. Aí Jesus quase que ri deles e diz: basta mais algumas horas e nós veremos a grandeza dessa fé. Ele está na despedida e logo algumas horas depois, na cruz, eis o que aconteceu com a fé deles. Tão frágil que o abandonaram. Mas, e aí Jesus disse, não estava sozinho porque Deus me acompanhou. Por isso que essa pergunta que Paulo fez aos discípulos ontem, cabe para mim. Uma fé que precisa ser movida pela ação do Espírito Santo. E aí entendemos que fé é obedecer à palavra de Deus. Fé é confiar nos desígnios de Deus para a nossa vida. E fé é abandonar-se. Quando falta esses elementos, esses itens, digamos assim,
podemos dizer com segurança: a fé não está sendo verdadeira. Alimentemos nós o batismo e as implicâncias que ele tem na nossa vida com uma fé madura, regados pela ação do Espírito Santo. É essa dinâmica em que o discípulo, que somos nós, precisamos nos permitir sempre. Então, que nós, rezando nessa unidade, rezando pelos cristãos todos, seja a fé na palavra, seja a fé nos sinais que o Senhor quer nos conceder. E assim amadureçamos. Se as provações vierem, e elas virão, uma hora ou outra elas virão. E nesse tempo, quantas provações, mas o Senhor nos alertou: tende confiança. A confiança em mim vencerá as tribulações, dará uma resposta, uma fé nessa dimensão em mim, será a resposta para muitas fragilidades. Fiquemos com a fé que o Senhor quer nos conceder e que já recebemos no batismo. Basta-nos alimentá-la e fazê-la crescer sempre mais na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que os elementos de unidade sempre cresçam e que sempre são maiores. Às vezes a gente se apega tanto naquilo que divide e esquece que aquilo que nos une é muito maior, muito mais expressivo e rende os frutos que Deus espera. Com essa consciência, confiemo-nos uma vez mais ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor